Você sabia que a escolha da laje pode impactar diretamente na eficiência e no conforto da sua construção em light steel frame? Neste vídeo eu quero te apresentar as diferentes opções e características de laje que a gente tem para uma construção em light steel frame. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no sistema construtivo light steel frame. Sejam bem-vindos, essa é a nossa aula de número 27 da nossa série Tudo sobre o Light Steel Frame. E nessa aula eu quero te apresentar sobre as opções de laje que a gente tem para utilizar numa construção de Light Steel Frame. Hoje, como opção, a gente poderia dividir as características de uma laje para uma obra de steel frame em três opções. Seja ela úmida, seja ela mista e seja ela totalmente seca. Falando primeiramente de uma laje úmida, que a gente poderia dizer, uma laje de steel frame, seria uma laje que a gente vai fazer ela toda em concreto, que aí a gente vai fazer um tipo de estrutura chamado steel deck, que a gente faz como se fosse uma estrutura com uma forma metálica e aí a gente faz toda a laje concretado. Concretado assim como se fosse uma laje ali de alvenaria, de uma construção de alvenaria, né, todo em concreto, só que a diferença é que é nesse sistema steel deck, com essa forma metálica, vai utilizar ali menos escoras, acaba sendo uma laje mais prática para uma obra de steel frame. Então, quando a opção é querer ter uma laje totalmente rígida, a opção que a gente tem como fazer essa laje em concreto. A segunda opção que a gente tem é fazer a laje mista. Essa laje mista hoje eu diria que é até a mais utilizada nas obras de steel frame, que aí a gente vai fazer uma laje, parte dela seca, que a gente vai utilizar placas, e depois a gente faz uma camada de regularização com contrapiso para trazer uma rigidez e reduzir normalmente o impacto ali na laje, o toque-toque que pode ter na laje. Para as opções da gente fazer essa laje mista, falando de placas, normalmente a gente pode fazer essa laje com a placa de plywood. Aí plywood a gente tem a partir do plywood 15 mm, depois tem um plywood de 18 mm, ou a placa OSB, que tem a placa OSB de 18 mm. Então vai plaquear toda a laje, que aí a laje a gente faz com a estrutura também de steel frame, que aí ela pode ser em estrelistas, pode ser um painel de laje, como se fosse uma parede, só que deitado ali. Essas duas opções vai depender da altura da laje ali que precisa, da estrutura em si. Na maior parte dos casos faz com treliça mesmo, mas dependendo se precisar ser uma laje mais fina, faz com esse painel. Então, a primeira opção seria plywood ou USB. Depois, como outras opções, que eu não tenho nenhuma, mas a gente poderia fazer, pode fazer também com placa cimentícia. Uma placa cimentícia tem dos fabricantes, a Gypsum tem uma placa de 14 mm, é que tem a placa com menor espessura para essa laje de piso. Falando de uma placa cimentícia, é uma placa mais pesada, então é mais difícil de trabalhar com essa placa. A Gypsum foi bacana que fizeram essa placa com 14 mm, podendo ser plaqueada ali no piso. E aí tem outros fabricantes, como Infibra, que faz a placa com 20 mm, aí é uma placa um pouco mais espessa, que aí ela é feita ali esse plaqueamento ali com ela, mas a desvantagem dela é que ela acaba sendo muito pesada e difícil de trabalho. E aí tem outras também, mas de cimentícia mais espessas, mas aí vai depender do tráfego ali, da utilização, que para uma residência já não vai ser tanto utilizada. Além disso, a gente tem algumas outras placas que vão trazer algumas soluções mais para isolamento. Só que aí essas outras placas, aí no caso a gente utilizaria elas mais quando a gente quiser fazer esse piso totalmente seco. Que aí, por exemplo, a gente hoje tem esses painéis da Decorlite, que eles já é uma placa cimentícia com núcleo de XPS e de EPS. Então essas placas podem ser plaqueadas ali no piso e aí dá pra gente assentar revestimento até direto nela, não precisa de fazer um contrapiso, nada. Aí claro, a gente vai ter que fazer os desníveis na estrutura, né, para poder ter os caimentos certinhos nos ambientes que forem necessários,
mas também dá para se utilizar, fica bem bacana. E aí por ela ter esse núcleo aqui, fica bem interessante em questão de isolamento e redução do ruído de pisada, de toque-toque aqui. Que a gente até repara com essa placa aqui, você sente um ruído. Com essa, percebe que dá uma abafada. Então a gente consegue ter a diferença. E aí tem essa placa da Knauf também, que é para utilizar, que melhoraria ainda mais. Que é uma placa que ela tem essa camada aqui para ajudar na absorção acústica. Então quando a gente vai estar pisando ali, não vai perceber esse ruído, porque esse material aqui absorve esse impacto. Então quando a gente vem com ela aqui, percebe a diferença? Praticamente não sente a diferença utilizando ele. Também é bastante interessante. Esse eu não utilizei ainda, mas confesso que estou com bastante expectativa para utilizar, porque também é uma placa que vai trazer esse conforto aqui e não precisa da gente vir com contrapiso, porque tratando de um áudio de steel frame, que a gente está trabalhando ali com toda ela seca, eu particularmente não gosto de chegar nesse momento e ter que vir com camada de concreto ali, acaba deixando um pouco a obra bagunçada ali. Mas claro, a gente tem que ter o objetivo de trazer o conforto. Então, até antes que não tinha esses materiais, ter uma camada de concreto ali garantia mais esse conforto. Agora a gente tem essas opções de materiais e a gente precisa de explorar essa utilização desses materiais. Por isso que eu falo bastante a importância de você ter profissionais que conhecem os materiais, que estão dado nas opções de materiais que a gente tem no mercado, para que possa dar a melhor solução para a sua casa. Quando a gente fala de laje, uma obra de steel frame, falando nessas questões principalmente de conforto, normalmente a gente vai fazer laje numa casa de steel frame só se ela for uma casa de 2 pisos, 3 pisos para cima. Normalmente numa casa térrea, assim como é feita em alvenaria, a gente não faz laje nessa cobertura. Normalmente a gente já vai especificar ali uma telha com um índice de isolamento bom e vai fazer o forro com isolamento também. Consequentemente, a gente não precisa de ter essa laje ali para trazer um conforto. Claro, se você quiser pôr, é uma opção, mas normalmente a gente não vai fazer porque a gente já vai ter um conforto bem interessante ali só com a telha boa e com forro com isolamento. E assim sucessivamente, vai fazer um sobrado, vai ser só a laje ali separando os 2 pisos. No segundo piso vai ser só a cobertura. E aí quando a gente fala, às vezes hoje também tem muita opção de laje impermeabilizada, né? Que é para fazer algumas arquiteturas para ter a espessura ali de cima bem fina, né? Essas casas térreas planas. E aí nesses casos sim a gente tem que fazer uma laje. E aí quando a gente vai pensar numa laje de cobertura, aí a gente precisa sempre de pensar nas opções. Não vai ter acesso, mas é uma laje de cobertura que vai receber uma incidência de sol. E aí a gente precisa vir para as opções com isolamento. Não vale a pena a gente colocar só uma placa dessa que não vai trazer um isolamento e colocar ali na cobertura, vai trazer um desconforto muito grande para casa. Então, esses materiais aqui são bem interessantes. Placa que já vem com a cimentícia, ou também a gente pode compor ou um USB ou a cimentícia mesmo ali sozinha, e aí vir com o painel XPS, que eu já apresentei aqui em alguns vídeos, painel de isolamento e depois fazer toda a camada de impermeabilização. Então a gente teria algumas opções para melhorar esse isolamento de cobertura também. Além disso, para a laje de piso, quando a gente vai fazer ela mista ou vai fazer ela de concreto, a gente tem algumas soluções para melhorar essa incidência, essa questão do isolamento do piso também. Por exemplo, essa manta aqui, algumas empresas têm, essa aqui é da Fibersoft, é uma manta para reduzir o impacto ali também e trazer um isolamento acústico de um piso para o outro na casa.
Essa aqui eu recomendo até para uma construção de concreto. É muito interessante se antes do contrapiso você puder colocar essa manta, que vai reduzir bastante. Quem mora em apartamento, às vezes escutar o barulho, apartamento de cima, principalmente pisada de salto, né, que é bastante comum, colocando uma manta dessa, com certeza vai diminuir essa incidência e talvez até nem escutar o ruído do piso de cima para o ambiente de baixo. Então essa manta é bastante interessante. No steel frame a gente utiliza também, quando a gente vai fazer ela mista, a gente utiliza por baixo do contrapiso. Pode ser alguma opção, a gente precisa sempre avaliar, igual eu falei já em alguns vídeos no steel frame, a gente tem várias opções aqui para utilizar. Não precisa de avaliar cada situação para escolher cada material. E além disso, analisar o financeiro também. Além disso, a gente tem esse material aqui que é bastante interessante, que a gente pegou numa feira recentemente. E aqui para mostrar algumas opções também de mantas para piso, assim como essa aqui, para reduzir esse ruído. A gente tem primeiro aqui uma manta comum, mais básica. Você vai ver que o toque-toque é bem alto. Depois a gente vem para uma manta aqui com base látex de 1.5. Manta aqui parece um PVAzinho. Mas olha a redução que já vai ter. Olha como ela já absorve esse ruído. E depois a gente tem uma manta aqui base látex de vinil, que vai absorver mais ainda. Então, olha como é interessante, olha como a gente tem opções de materiais para trazer o conforto e a eficiência da sua casa. Basta apenas a gente conhecê-los e adaptar. Claro que aqui a gente está falando de materiais para trazer conforto, então sempre quando a gente quer trazer um conforto, vai se ter um custo agregado aqui para entregar esse conforto. Mas, como estamos falando de uma construção de uma casa, com certeza vale a pena para tornar a casa mais durável. São materiais fantásticos, materiais que estão totalmente de acordo com o sistema para trazer praticidade, facilidade. Olha como a gente vem com material com núcleo já, material já com essa manta absorvente aqui já aplicada. Então é bem interessante. Não sei se eu falei, mas esse aqui é um material da Knauf que foi feito. Hoje a ideia foi discutir e apresentar um pouco sobre as opções que a gente tem aqui para utilizar numa laje de steel frame. Novamente, o objetivo é te fazer entender como o steel frame é tecnológico, como o steel frame a gente tem várias opções, não, por mais que o aço chama muito a atenção, o aço é apenas mais um detalhe de uma construção em steel frame. A gente precisa de realmente criar a casa como um todo, de acordo com a sua necessidade. Se você quer realmente uma casa com o máximo de conforto, ou se você quer uma casa só mais rápida, então vamos utilizar o steel frame, alguns materiais básicos, mas você precisa de entender que às vezes esses materiais básicos demais, você vai ter esse tipo de desconforto na sua casa. Agora, você entendendo, contratando uma empresa séria, e contratando desde o início com o tempo para planejar e definir todos os materiais de acordo com a necessidade, você pode ter uma casa com um nível de conforto máximo uma residência com um nível de conforto máximo e praticidade e as vantagens que o steel frame e os materiais que a gente tem pode te oferecer. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, a apresentar sobre o steel frame, falar a verdade aqui sobre o steel frame, todas as vantagens e como esse sistema em si é maravilhoso, com toda a tecnologia envolvida dos materiais que a gente tem. Curta esse vídeo, deixe seu comentário se ficou alguma dúvida sobre algum desses materiais aqui que a gente apresentou. Se você é fabricante e tem algum material para piso também, envia para a gente, por favor, que a gente sempre gosta de conhecer as opções novas que tem no mercado e até para a gente estar sempre apresentando aqui para as pessoas que nos acompanham. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.